Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente e o assunto do vídeo de hoje é poder de polícia administrativa. Vamos falar sobre as suas formas de atuação, as principais características e os limites. Vamos ver então o que diz a legislação a respeito. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 78, conceitua o poder de polícia da seguinte forma: considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou a liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, no seu artigo 78, o Código Tributário Nacional deixa claro que o poder de polícia deve ser aplicado em razão do interesse público no que diz respeito à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade econômica dependente de concessão, à autorização do poder público e à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, podemos resumir da seguinte forma: poder de polícia visa limitar direitos individuais através de fiscalização, prevenção e repressão de eventuais transgressões. O poder de polícia deve ser exercido em função do interesse público sempre e deve ser empregado conforme determina a lei. É fundamentado na supremacia do Estado, onde o interesse público se sobrepõe ao privado. Podemos usar aqui como exemplo de poder de polícia a fiscalização de obras pelos fiscais da prefeitura, onde eles exercem o poder de polícia de fiscalização, verificando se a obra está de acordo com as normativas locais de zoneamento e legislação. Outro exemplo é a aplicação de multas pelos agentes de trânsito, onde, se constatando o ato ilícito, o agente de trânsito pode autuar os transgressores. Existem duas formas de atuação do poder de polícia: o ato normativo e ato administrativos materiais de aplicação da lei no caso concreto. Então, o ato normativo produz regulamentos e normas que disciplinam a condutas de acordo com o interesse público. Vamos usar aqui como exemplo de ato normativo a regulamentação de estacionamentos, por exemplo, onde o Estado delimita um determinado tempo em que os veículos podem ficar estacionados. E atos administrativos materiais de aplicação da lei, que é o caso concreto, são medidas preventivas, fiscalização, alvará, autorização, entre outros, e repressiva, que é a aplicação de multas, apreensão de veículos ou mercadorias, fechamento de estabelecimentos que contraria as normas de saúde pública. Podemos usar como exemplo as vistorias dos bombeiros ou dos fiscais de obra. Podemos usar também como exemplo os fiscais da vigilância sanitária, que, quando constatado alguma irregularidade em algum estabelecimento, determina o fechamento do local até que sejam regularizados todos os problemas daquele local. Características do poder de polícia. O poder de polícia é discricionário, pode ser exercido pela autoridade administrativa com uma certa liberdade, entretanto, deve estar vinculado ao que está estabelecido em lei. Autoexecutoriedade: diante de uma situação real, o Estado toma uma decisão com base no poder de polícia e a executa sem que seja necessário recorrer ao judiciário. Coercibilidade: o Estado pode usar a força para obrigar o transgressor a observar a lei. Atividade negativa do Estado: o Estado pratica como forma de evitar lesões ao interesse público. Trata-se de uma atuação negativa, pois impede ou limita direitos. Se fosse a prestação de serviços públicos, por exemplo, pelo Estado, se classifica como atuação positiva. Nesse caso, como limita ou impede direitos, se classifica como atuação negativa.
Limite do poder de polícia. Para ser legítimo, o poder de polícia deve ter como finalidade o interesse público sempre. Deve ser exercido por servidor que tenha poderes para realizar a atividade de fiscalização ou repressão. Deve ser observado as normas que regulamentam as atividades. Deve ser exercida na forma que determina a lei. A autoridade tem uma certa liberdade de ação, mas não pode agir com excessos. Há limitação referente aos meios empregados para o fim desejado. O Estado não pode agir de forma abusiva. Ele precisa agir de acordo com o que está estabelecido em lei. Bom, pessoal, por hora é só. Lembrando que o assunto abordado nesse vídeo foi poder de polícia administrativa, tá? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!